Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pela vossa disponibilidade em estarem aqui a aturar nesta tarde. Estamos em direto às redes sociais, no âmbito de uma iniciativa do Grupo DST, Cultura no Sofá, que tem ocorrido aos sábados à tarde e que visa levar as coisas inúteis ao conforto do nosso lar e dar mais um motivo para as pessoas ficarem em casa. O tema desta semana é o papel da filosofia na competitividade das empresas. O meu nome é Sérgio X, sou engenheiro civil e trabalhador na DST. Estou acompanhado pelo professor Carlos Onofre, de Ponte Lima, professor da Universidade Católica de Braga, e também pelo professor Artur Galvão, colega do Padre Carlos, residente e adepto fervoroso do São Malicão. Vou tentar não ser muito chato, prometo, mas tenho que antecipar os 3 temas que gostava de desenvolver convosco para tentarmos dar um rumo à nossa conversa. O primeiro tema será, não podia deixar de ser, a importância da filosofia no contexto das empresas. O segundo tema será a atualidade, falar um pouco desta era hipermoderna e líquida e as coisas boas e más que temos hoje. E por último, se tivermos tempo, eu espero que sim, falar sobre ciência e espiritualidade e sobre o conflito, se é que ele realmente existe, entre essas duas formas de tentar conhecer o mundo. Espero que não seja uma agenda demasiado ambiciosa, mas vamos andando e vamos vendo, vamos tentando gerir o tempo. Ok, começava então por tentar explicar por que motivo uma empresa como a DST aposta na área da filosofia para formar os seus trabalhadores. Aliás, esta é a pergunta que colegas, amigos, clientes fazem imensas vezes. Será que é altruísmo? Ou será que existe alteridade nesta decisão de todas as quartas-feiras, em horário laboral, ter 300 trabalhadores a assistir aulas de filosofia? E ter tido, como já tivemos, uma equipa de 25 trabalhadores, a frequentar uma pós-graduação na Universidade Católica às sextas, em horário de trabalho, e também aos sábados. Ora bem, é verdade que estamos sempre a ouvir dizer, o mais importante nas empresas são as pessoas. Mas e então? Será que é suficiente que chega a pensar nas pessoas apenas como recursos humanos e apenas uma perspectiva política de carreiras? Ou será que não é mais importante que os nossos trabalhadores possam crescer dentro da organização como seres humanos e não apenas como recursos humanos? Não será mais importante, mesmo na perspectiva económica, que os nossos trabalhadores saibam como o ser humano e como é que o homem pensa? É que conhecendo melhor o homem, também conseguimos compreender melhor e prever melhor o seu comportamento e, por essa via, tomar as melhores decisões. Nós acreditamos que é mesmo por aqui e achamos que isso tem impacto nos resultados económicos das empresas. Ter gente a estudar filosofia traduz-se no EBITDA, porque com este tipo de formação não só teremos melhores recursos humanos, mas também teremos melhores pessoas e pessoas mais felizes. Vemos esta necessidade de ter gente a estudar filosofia, porquê? Porque achamos que o ensino académico e a educação atual é completamente virada para o útil, conforme em oposição do que eu falava no início, para o recurso e para a função. Falta-nos muito, mas mesmo muito, a educação para o inútil, a educação para o aprender, para aprender a pensar e aprender a pensar e para os silêncios. E a pergunta fica, o que é que terá acontecido ao longo destes últimos séculos para passarmos do ensino das artes liberais, do trivium e do quadrivium, para o ensino afunilado para a função que temos hoje? Um ensino em que a filosofia era estrutural, para um ensino em que a filosofia é uma disciplina em que os alunos no décimo ano nem sequer querem ouvir falar dela. Gostava de ouvir falar um pouco sobre isto, porque isto é a base de tudo. Professor Carlos, quer começar? Muito bem, depois vamos começar por algum sítio. Aquilo que eu vou vendo é que hoje nas empresas fala-se muito da capacidade e da importância da empatia. E parece-me que a filosofia tem aqui um papel a desempenhar nesta matéria. Porque a empatia muitas vezes define-se como a capacidade de eu colocar-me no lugar do outro, de atender ao outro. E eu costumo dizer que a filosofia pode ser considerada uma espécie de um exercício espiritual de aprendizagem, de escuta do outro. Quando nós pegamos nos textos da filosofia, a primeira preocupação que nós devemos ter é tentar compreendê-los, e às vezes não é fácil. Mas isso significa um exercício atento de compreender o que o outro diz antes de eu estar preocupado em dizer as minhas teses ou de apresentar o meu produto independentemente de ser uma necessidade ou não da pessoa.
E então, este colocar-me, digamos assim, em atenção ao discurso, à necessidade, àquilo que o outro diz, é de uma enorme importância no mundo de hoje. Dizia Bernard Shaw, um célebre dramaturgo do século passado, que o homem mais inteligente que eu conheço é o meu alfaiate, porque sempre que eu lá vou, ele tira-me as medidas como se fosse a primeira vez. Enquanto que todos os outros já me tiraram as medidas para sempre. E isto significa exatamente esta capacidade que se procura ter na filosofia de disponibilidade para o outro, para aquilo que ele pensa, para aquilo que ele é, sendo esta preocupação fundamental. E acho que nas empresas isso também é uma mais-valia. E, portanto, este treino de escuta, seja dos clientes, seja das pessoas que trabalham dentro da mesma empresa, isto é algo que não se vê no imediato, mas é de enorme importância. Esta capacidade de ouvir, de se preparar para o pensamento lento, de não estar dependente da velocidade, dos bitites, dos soundbites, como muitas vezes se diz. Doutor. Bom, eu antes de mais gostaria de cumprimentar o Xisto e o João Carlos, assim como todas as pessoas que nos estão a ouvir, e agradecer à ADST este amável convite para estar aqui a conversar sobre a filosofia, que é naturalmente grande parte da minha vida, e é sempre com gosto que colaboro com a ADST. Eu acrescentaria só uma ou duas ideias àquilo que o professor João Carlos disse, e que me parece ser fundamental, e que tem a ver muito com a forma como o próprio Xisto introduziu a questão, e que não me parece propriamente que esteja muito de acordo com a ideia do ensino do inútil. Claro que naturalmente podemos discutir muito sobre o significado da palavra e o que é que significaria essa inutilidade, porque não me parece que o ensino da filosofia, seja dentro das empresas, seja em qualquer área humana, que seja um ensino inútil. Por um motivo simples, a psicologia hoje mostra-nos a quantidade de vieses cognitivos nos quais nós incorremos sistematicamente. Nós muito habitualmente usamos nos nossos raciocínios um conjunto de heurísticas ou pequenos atalhos que muitas vezes acabam por levar a esforços de confirmarmos os nossos próprios preconceitos e de apenas aceitarmos aquilo que queremos ouvir, etc. E, sobretudo, a psicologia mostra que a racionalidade e o pensamento lógico e o pensamento claro e crítico não é algo que nos saia naturalmente bem. E a filosofia tem esse papel que me parece ser fundamental, quer para as empresas ou quer no mundo empresarial, quer para a formação das pessoas em geral. Isto é, ajudar-nos efetivamente a perceber o que é a racionalidade, como é que o pensamento crítico pode funcionar, como é que nós podemos, um pouco como dizia o professor João Carlos, termos um pensamento que seja cuidado e por isso certamente lento, um pensamento que não assuma preconceitos ou atalhos imediatos ou aquilo que está na moda, mas que procura efetivamente perceber as questões na sua complexidade, na sua profundidade e que procura, sobretudo, ter uma coerência lógica e uma estruturação. Isso parece-me ser fundamental, não só para conhecermos o outro e as suas ideias e percebermos efetivamente o que ele está a tentar dizer, abrindo-nos assim efetivamente a um pensamento diverso, onde podemos aprender com pessoas que pensam diferentes de nós, mas podemos também desenvolver a capacidade de avaliar e de podermos efetivamente organizar as nossas ideias de uma forma que seja lógica e consistente. Ora, parece-me que seja no mundo empresarial, seja na vida cotidiana, seja onde for, embora hoje as humanidades e a filosofia possam parecer estranhas, parece-me que sempre continuam a ter exatamente a mesma função que sempre tiveram e que é uma função central na vida do ser humano. É evidente que se nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas são e as ajudamos a crescer, seja dentro de uma empresa, seja dentro de uma escola, seja dentro de uma loja, seja em qualquer modelo de negócio que seja, é evidente que nós trabalhamos muito melhor quando compreendemos aquilo que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, e nos sentimos valorizados naquilo que estamos a fazer. E penso que a filosofia tem essa possibilidade de nos permitir um distanciamento crítico, de nos permitir uma reflexão
e, sobretudo, de nos permitir perceber que o imediatismo no qual nós muitas vezes nos ligamos não é a melhor estratégia para resolvermos os problemas que se nos deparam e também as sensações epidérmicas que nós temos, não é? Pensamos muito com o estômago, não é? Pensamos muito com os instintos e pouco com a cabeça. E nesse sentido, a filosofia tem, penso eu, essa função didática fundamental de nos dizer, não, vamos parar, vamos pensar, vamos refletir, vamos analisar os argumentos e procurar perceber se efetivamente eles são consistentes, se são coerentes, porque só assim é que efetivamente podemos enfrentar os problemas no modo que possamos trabalhar para a sua resolução, não é? E nesse sentido, a defesa do João Carlos, do pensamento lento e a capacidade de escuta, parece-me ser o primeiro passo para qualquer discussão racional que se pretenda. Não é? O primeiro passo é compreender o que o outro me quer dizer, para depois poder efetivamente analisar e avaliar, e até eu próprio, confrontado com o pensamento do outro, perceber se os meus pensamentos são bons ou se são maus, e poder também corrigir os meus próprios preconceitos. Não é? Isso parece-me ser a atitude fundamental da filosofia, que é esta atitude crítica, esta atitude de exame e de escuta, e por isso, nesse sentido, penso que perguntar aos filósofos se a filosofia é importante é algo redundante, mas sim, penso que efetivamente é central no pensamento. Eu só não apreciei muito, confesso, essa ideia da inutilidade, porque penso que as humanidades têm uma utilidade absolutamente central na formação da pessoa, só isso. Mas é que a questão do útil e inútil aqui, a forma como eu estou a utilizar este termo, não é mais ou menos importante. Tem a ver com, digamos, a forma como a sociedade associa este tipo de saberes à utilidade que eles têm para os dias que temos hoje. Eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos na DST com o mestre António de Almeida, em que ele dizia algo do género, que a coisa mais fantástica que a música tinha é que era completamente inútil. E esta inutilidade, que não é de todo menos importante, mas é a inutilidade como uma provocação à forma como a sociedade fez evoluir as estruturas de ensino para os dias que temos hoje, porque, conforme já tínhamos falado, há 1000 anos atrás, talvez, tínhamos o ensino das artes liberais, em que notava-se que a forma, que o ensino que era transmitido, ou os ensinamentos que eram passados, eram ensinamentos que levavam as pessoas a pensar, não era as pessoas a aprender uma função. Agora o que interessa é que tu saibas fazer aquela função. Não interessa se pensas muito, ou se tens é que saber fazer isto e muito bem. Agora, refletir, aquela educação para sabermos parar, para ficar em silêncio, para fazer as perguntas certas, que a maior parte das pessoas que eu acho que acham que isto é inútil, nós na DST achamos que isto é de uma utilidade brutal. É nesse sentido que eu faço a provocação para o inútil. Não é menos importante, nem é inútil de todo. É inútil na forma como as pessoas olham para a filosofia. Porque quando eu digo a alguém, olha, eu estou a tirar uma pós-graduação na Católica, mas de quê? De economia das redes sociais, de gestão, de o que for. Não, é mesmo em filosofia. A cara das pessoas, mas para que é que precisa? Em que é que isso é útil para a tua função? E nós achamos que isso é mesmo muito útil. E era nesse sentido, era nessa provocação. Aliás, até gostava, uma das interrogações que eu tenho é, o que é que aconteceu para nós passarmos de um ensino que era para o homem completo, que agora é para o homem função? Não sei, João Carlos, bom, eu deixo-me só dizer uma coisa X, ainda relativamente à questão da utilidade e inutilidade. Embora compreendendo o que o maestro Vitorino de Almeida quer dizer sobre isso, veja que o que ele estava aí a chamar a atenção é também um pouco aquilo que eu estava a chamar, que é do valor intrínseco da filosofia. Mas é evidente que a filosofia, tal como música, tal como todas as áreas, têm um valor intrínseco e têm um valor extrínseco. Não é? Aquilo para o qual elas servem e o valor que elas têm em si. É evidente que a música é algo que tem um valor em si próprio, mas também pode ter um valor utilitário, não é? Pode ser uma boa forma terapêutica, por exemplo. Então, nesse sentido, a música pode ser usada como um meio de terapia, por exemplo, ou de expressão em determinadas circunstâncias. E, portanto, convém naturalmente percebermos, quando estamos a utilizar o termo utilidade e inutilidade, o que é que queremos dizer verdadeiramente com isso, porque é evidente que a filosofia, como eu estava aqui a chamar a atenção,
estava a centrar-me mais na questão do valor extrínseco da filosofia, isto é, aquilo que ela nos pode dar enquanto utilidade que podemos aplicar a uma empresa ou podemos aplicar à nossa vida pessoal, mas é evidente que a filosofia vai muito mais do que isso, não é? Convém não confundir o sentido originário da filosofia, isto é, o amor ou a amizade pela sabedoria, com uma ideia que hoje é muito comum de que a filosofia é o amor pelo conhecimento, que conhecimento e sabedoria tocam-se, mas não são propriamente a mesma coisa. E por isso mesmo é que quando olhamos para a filosofia, mesmo hoje em dia temos uma posição algo contraditória, porque continuamos a olhar para os grandes filósofos como sendo os clássicos gregos, que são essencialmente, ou pensam essencialmente a filosofia como algo prático, que tem a ver com a nossa formação pessoal e a nossa construção global, como seres completos que somos, em vários níveis, e depois mais a forma como, a partir da modernidade, a filosofia foi sendo pensado mais como uma atividade teórica, essencialmente. E por isso hoje a surpresa que provavelmente as pessoas que falam consigo de estar a estudar filosofia é que há dois fatores aí. Primeiro, a ideia de que aquilo que é teórico é inútil, ou aquilo que é teórico não vale nada, o que é uma ideia estranha, porque a filosofia é uma atividade marcadamente teórica, e quando uma hipótese se transforma em teoria, isso não é uma menorização de uma hipótese científica, antes pelo contrário, é dizer que a hipótese científica atingiu muitas vezes o seu apogeu, transformou-se numa teoria, está validada, está justificada. Mas nós hoje temos uma noção muito pejorativa de teoria que deve ser abandonada. E depois, em segundo lugar, a ideia de que a filosofia se transformou numa espécie de conhecimento teórico, ou abstrato, ou às vezes até abstruso, ou confuso, ou obscuro, quando na realidade esse não é o seu objetivo. A boa filosofia continua a partir de questões práticas e concretas, para naturalmente fazer uma reflexão teórica sobre elas, mas depois para ter uma intervenção novamente na vida prática e na vida concreta. Portanto, é evidente que uma empresa, se olha para as pessoas que estão dentro do seu espaço apenas como peças de uma máquina, é normal que os membros dessa empresa não se sintam provavelmente tão realizados do ponto de vista pessoal e até se calhar do ponto de vista profissional, porque percebem que enquanto peça de uma máquina são apenas um meio para um fim, seja o fim do lucro, ou seja o fim que a empresa determinar. E para além disso percebem também que qualquer peça, tal como qualquer peça do nosso automóvel é substituível, também eles podem ser facilmente substituíveis. Ora, é evidente que ninguém gosta de pensar em si próprio como sendo uma peça substituível e como sendo alguém que não traz uma mais-valia para o seu local de trabalho ou que o seu trabalho constitua apenas uma atividade mais ou menos mecânica que realiza durante 8 horas por dia e que acabou. Não é? E, portanto, tinha sentido a ligação dos funcionários à empresa e da empresa aos funcionários pode tornar-se uma ligação meramente formalística e, nesse sentido, muito pouco enriquecedora, quer para a empresa, quer para os funcionários. E, naturalmente, nós sabemos que o bom funcionário, tal como o bom patrão, não é aquele que faz ou que cumpre aquilo que está no contrato de trabalho. Não é? Há um psicólogo muito interessante, porque é um psicólogo aristotélico, isto é, tem uma formação filosófica em Aristóteles muito forte, é um senhor que se chama Barry Schwartz, e ele diz exatamente isso, isto é, ele fez um estudo sobre a forma como os funcionários de limpeza trabalhavam nos hospitais e concluiu que o bom funcionário da limpeza era aquele que ia muito para além da letra do contrato. Porque o contrato diz que ele tem que limpar X dependências do hospital em X horas, que tem que usar determinados equipamentos e tem que fazer determinado tipo de funções. Mas é evidente que nós não consideraríamos um bom funcionário hospitalar, mesmo um funcionário da limpeza, se entra num quarto e vê uma pessoa caída no chão, porque caiu da cama ou outra coisa qualquer, e em vez de chamar um enfermeiro, continua a limpar calmamente e segue, dizendo não é a minha função tratar das pessoas, nem é a minha função alertar o enfermeiro ou o médico que a pessoa caiu da cama. É evidente que há uma diferença muito grande entre cumprir a letra da lei, isto é, eu sou pago para fazer isto, e isso naturalmente não será um funcionário interessante para as empresas, ou mesmo e vice-versa. O patrão que diz, não, eu só pago por isto, ou eu pago por isto e é isto que tem que fazer, não pode fazer mais do que isso. Esses não serão certamente os funcionários mais interessantes, nem os patrões mais interessantes. Objetivamente, quando ultrapassamos a letra da lei e nos comportamos como seres humanos que têm bom senso e senso comum,
e que somos capazes de perceber e olhar que a nossa função pode ser a de limpar um chão, mas isso não nos torna menos dignos ou menos importantes na empresa, mas percebemos que estamos a trabalhar para a empresa e se vemos que há alguma coisa que não está a funcionar bem, alertamos ou ajudamos aquela pessoa. E isso parece-me ser algo que o Barry Schwartz foi buscar claramente ao aristotelismo, ele defende claramente uma visão das virtudes aristotélicas, e que me parece fundamental. Porque o que nós queremos não é apenas um robô que se limita a cumprir a sua função, aquilo que está contratualizado. Queremos um ser humano que seja capaz de ajudar a empresa a crescer, porque certamente se ajudar a empresa a crescer, a empresa, se também for uma boa empresa, vai ajudar essa pessoa a crescer. Portanto, é nesta simbiose de partes que efetivamente o todo acaba por ter vantagens. E, portanto, penso que nesse aspecto Aristóteles pode nos ensinar muito. Nós achamos e temos a certeza, não é achamos, nós temos a certeza que se nós tivermos melhores pessoas como quadros da empresa, teremos uma melhor empresa. Não só numa perspectiva de resultado económico, porque é aquilo que eu dizia de início, isto não é um ato de altruísmo, isto não se dá aos trabalhadores esta possibilidade sem ter uma perspectiva de haver algo, pelo menos, que eles com este tempo que uma pessoa atribui, se façam um bom uso desse tempo. Mas se tivermos melhores trabalhadores, tivermos trabalhadores melhor preparados, trabalhadores que se sintam mais realizados, pelo menos naquilo que fazem, certamente teremos também melhores resultados. Professor Carlos, interrompi e peço desculpa. Não, agora eu gostava de interromper. Eu queria só acrescentar 3 coisinhas rápidas, que é, pegando nesta ideia neste exemplo dado pelo professor Artur, 3 palavras que me parecem importantes que a filosofia pode ajudar. O sentido da responsabilidade, de facto, que isto eu não estou simplesmente aqui como um robô, que leva a pensarmos sobre o nosso comportamento, o nosso entrosamento uns com os outros. Pensemos, por exemplo, naquele famoso exemplo de Eichmann, não é? Um dos grandes responsáveis pela Shoah, pelo Holocausto, pela logística do Holocausto, que depois se defendia dizendo simplesmente que eu limitei-me a obedecer às ordens. E, no entanto, Hannah Arendt diz, não, este homem, na sua banalidade, renunciou à responsabilidade de pensar. E isto pode levar a que pessoas banais cometam crimes hediondos. E, portanto, ninguém está livre deste perigo de renunciar à responsabilidade de pensar. Um outro aspecto que eu gostaria de realçar e que a filosofia pode ajudar muito é a criatividade, que é um valor que não se mede imediatamente numa empresa, mas a filosofia ajuda à criatividade, porque, entre outras coisas, há uma espécie de horizonte alargado de atenção a muitos aspectos, por exemplo, na comunicação, a forma como comunicamos, compreendemos melhor as questões e levamos as questões até ao fim. E isto leva-nos também a uma terceira dimensão, que é a dimensão que não me ocorre melhor ideia agora do que a imagem do Sócrates como moscarda, isto é, de não deixar-se adormecer diante das rotinas até do pensamento e não nos deixarmos instalar, mas estarmos o mais atentos possíveis uns aos outros e também aos desafios do momento. E isto significa pessoas mais atentas e pessoas mais formadas e isto significa uma empresa completamente diferente de uma empresa onde isto não existe, não há dúvida nenhuma. Ok. Professor, se calhar até utilizava esta última frase para avançarmos nos temas. De facto, acho que o que acontece é que as pessoas neste momento não param para pensar, ou seja, nem percebem a importância que isso tem de parar e refletir e parar a pensar, e a filosofia nesse sentido é fundamental para nos ajudar a perceber essa premissa. Julgo que estamos de acordo que a atualidade, a regra será mais essa, ou seja, que a atualidade tem uma boa descrição nos conceitos de modernidade líquida de Bauman e até na ideia de hipermodernismo usada por Lipovetsky. Uma atualidade onde tudo tem que ser intenso, tudo é urgente, queremos sempre mais, sem limites, ao mesmo tempo
os valores são tudo menos cristais, tudo é fluido, tudo é circunstancial, tudo é mutável, o que é verdade hoje deixa de ser verdade amanhã, e está tudo bem. Isto, vendo de uma forma mais sombria a atualidade. Por outro lado, nunca conseguimos uma vacina tão rápido como conseguimos hoje. A nossa esperança de vida tem vindo a aumentar, temos melhores condições para combater a fome e a pobreza, entre outros sucessos e outras conquistas do homem. Qual é o retrato que vocês fazem da atual humanidade? O caminho que ganha velocidade na modernidade, com o iluminismo, vai nos levar para o tal Homo sapiens 2.0, ou vamos ficar a meio do caminho? Posso começar, talvez? Eu diria que estava a lembrar-me de um antigo diretor da Faculdade de Filosofia, que era o tal Alfredo Diniz, que num dado momento, ele faleceu muito cedo, mas num dado momento ele dizia uma coisa curiosa, que durante muito tempo procurei compreender a realidade, até que num dado momento percebi que tinha que amá-la. Isto dito por um filósofo, significa algo que é um certo equilíbrio entre o compreender e também, ao mesmo tempo, o compromisso com a própria realidade. Não se trata simplesmente de fazermos aqui uma espécie de uma autópsia de que as coisas estão mal, de fazer um diagnóstico de que as coisas vão de mal para pior, mas há que, sim, ver as coisas como estão, sem perder nunca de vista que é com esta realidade que nós temos que contar, e, portanto, que não podemos fazer de conta que ela não existe. Termos este conhecimento tranquilo de que nem tudo está bem, mas nem tudo está perdido, digamos assim. É verdade que vivemos num tempo de muita fragmentação. Eu creio que era uma outra palavra que poderíamos ajuntar, digamos assim, a essas expressões de Bauman, da modernidade líquida ou da hipermodernidade e por aí fora. Isto é, nós vivemos hoje num tempo de uma certa hiperestimulação. Há uns tempos ouvi uma frase que achei muito interessante, que dizia isto: vivemos em tempos de muito radar e pouca bússola. E isto de ter muito radar significa que nós recebemos montanhas de informação a cada momento. A começar por e-mails, passando pelos milhentos posts das redes sociais, informação a toda a hora e momento. O radar está constantemente em atividade e estamos a receber constantemente informação. Mas com tanta informação, arriscamos-nos a não saber para onde vamos. A bússola é um instrumento muito humilde, não faz ruído. Se a deixarem, ela continua a indicar o norte. Nós, com qualquer objeto, podemos tentar parar a agulha ou mudá-la, mas ela continua ali humilde. Mas se não lhe dermos atenção, podemos passar ao lado, não é? E então este tempo de fragmentação, de excesso, é verdade, temos que contar com isso. Aquele exemplo que é um exemplo literariamente muito rico, que é um texto bíblico, em que se conta que Jesus de Nazaré passou o lago de Tiberíades e encontrou um endemoniado em Nazaré, que vem ao encontro dele, um homem que se mutila, que ninguém é capaz de dominar, vive nos sepulcros, numa situação absolutamente de alta destruição. E então Jesus pergunta-lhe: qual é o teu nome? E a resposta é uma das frases mais incríveis da literatura mundial. E é esta: o meu nome é Legião, porque somos muitos. É uma frase incrível, porque caracteriza ainda hoje muito bem a realidade que vivemos muitas vezes, desta espécie de divisão interior de muitos papéis sociais, de muitos egos, de muitos fragmentos. E vivemos desunificados, desintegrados. Então, há aqui um desafio que continua a ser fundamental de
que é que nos pode unificar, como salvar-nos da enxurrada que nos pode fazer perder, porque alguma coisa ainda podemos fazer. Creio que também há sinais positivos em sentido contrário. Sobretudo. Nós usamos muito a expressão de que estamos em crise, não é? Essa é uma expressão muito popular. Claro que crise, etimologicamente, quer dizer ponto decisivo, ponto de viragem. Estamos numa encruzilhada onde temos que tomar algumas decisões. Penso que temos que relativizar um pouco a forma como nós olhamos a sociedade contemporânea. Efetivamente, muitas vezes tendemos a ser um pouco de extremos na nossa avaliação. Eu concordo com o professor João Carlos relativamente a uma certa fragmentação da vida. Veja que há uma certa confusão hoje em dia entre o mundo virtual, o mundo real, o mundo imaginário, na medida em que me parece que hoje existem muitas vozes a falar ao mesmo tempo e sentimos-nos um pouco perdidos acerca de quais são as vozes que nos podem efetivamente ajudar e nos podem claramente orientar. Mais uma vez aqui penso que a filosofia pode ter um papel importante, porque há pouco quando o Xisto falava das pessoas terem que parar e pensar e refletir, é evidente que tudo isso é muito bom, mas a primeira coisa que temos que fazer é aprender a pensar, aprender a parar, aprender a refletir. E, mais uma vez, isso parece-me ser importante para a filosofia. Da mesma forma que nós tivemos que aprender a duvidar e tivemos que aprender a questionar e tivemos que aprender uma série de coisas que aprendemos com os nossos pais, na nossa formação, também temos que aprender a pensar. Nesse sentido, eu sinto-me, confesso, um bocadinho dividido, porque nós vivemos numa era, em certo sentido, de grandes avanços tecnológicos e científicos. E por isso é uma era que eu não gosto nada de chamar a era da pós-verdade, que é um termo que entrou em voga, mas que me parece um mau termo. A verdade continua a funcionar, no senso comum. Nós facilmente percebemos se a porta está aberta ou está fechada, não é muito vulgar nós andarmos às cabeçadas à porta e, portanto, sabemos que ela está fechada e abrimos e saímos. Portanto, a verdade continua a funcionar no senso comum, continua a funcionar na ciência, continua a funcionar na tecnologia. Os prédios não têm caído, a medicina tem funcionado, as vacinas do Covid, embora com este pequeno problema da AstraZeneca, parecem estar a funcionar bem, o que significa que, efetivamente, nós temos uma relação com a realidade importante. Aquilo que se perdeu, penso eu, ou que podemos correr o risco de estar a perder, era aquilo que o professor João Carlos estava a chamar a atenção e que me parece ser absolutamente fundamental, que é este amor ou este compromisso com a verdade. É evidente que nós vivemos numa era em que há muito a ideia de que nós podemos ser o que quisermos. Não é propriamente uma ideia nova, uma ideia já razoavelmente antiga e que vem muito dos séculos XVI e XVII, com a ideia de que nós éramos uma folha em branco e por isso podemos fazer o que quisermos. E isso criou um pouco esta sensação quase ao estilo nihilista, onde a partir do nada nós podemos fazermos o que quisermos. Isso nota-se muito nas redes sociais. Não é? As redes sociais são efetivamente hoje um pouco essa realidade, quase uma espécie, por vezes, realidade de fuga da realidade real. Não é? E ali eu posso ser o que eu quiser, ali eu posso me autoconstruir como desejar. E o que acontece muitas vezes é que há efetivamente esse conflito entre aquilo que nós desejamos ser e aquilo que conseguimos construir nas redes sociais, porque aí também somos produtores de conteúdos e podemos naturalmente emitir os nossos conteúdos, e aquilo que é a realidade. E talvez este choque entre o virtual e o real, que nós sentimos agora muito graças à pandemia, faz-nos sempre lembrar aquilo que Baudrillard chamava a atenção, quer dizer, e que o professor João Carlos também estava a focar, isto é, o nosso fascínio pelo hiperreal, o nosso fascínio pela realidade virtual é tão grande que, a certa altura, nós esquecemos do real e das pessoas que estão à nossa volta. Então, o Baudrillard, nos anos 80, falava que íamos precisar de ter disciplinas novas, como a contactologia, que era para as pessoas aprenderem a contactarem-se e poderem aprenderem a tocar. Aquilo que já encontramos, por exemplo, no Japão, em cafés, onde as pessoas pagam para poderem tocar em animais, porque não podem ter animais de estimação em casa, etc., e terem afeto e transmitirem também as suas emoções e os seus sentimentos para os animais, numa vida muito, muito fechada e às vezes muito espartilhada. E não deixa de ser curioso que nós hoje estamos
um pouco nessa situação, todos nós fechados na nossa cápsula, né? Os japoneses têm aqueles hotéis cápsula que são fascinantes, e parece que cada um de nós está fechado na sua cápsula, em casa, com este contacto de uma socialidade algo virtual, e será interessante perceber, quando esta pandemia terminar, como é que vão ficar os contactos humanos. O passou bem vai-se retomar, vamos voltar a cumprimentar as pessoas de passou bem, ou agora estamos demasiado habituados a dizer apenas olá, ou a dar uma cotovelada. Como é que o contacto humano vai ser retomado? Mas eu penso que há uma série de desafios que são preocupantes, sobretudo mais num sentido, eu diria, humano e espiritual, e até se calhar mais até individual do que propriamente coletivo, mas que simultaneamente são contrapostos com avanços tecnológicos notáveis. Nunca na história da humanidade conseguimos ter uma vacina tão rapidamente e combater um vírus tão rapidamente. Nunca conseguimos tão rapidamente manter-nos a trabalhar por meios completamente diferentes daqueles que eram habituais, tal como nós agora estarmos aqui a falar, cada um no seu local de trabalho ou em sua casa. E, portanto, nesse sentido, esta é uma era estranha, uma era onde, efetivamente, a tecnologia e a ciência vão-nos mostrando que podemos conhecer mais e melhor a realidade e podemos, claramente, funcionar com ela e usá-la para o bem-estar humano e para aumentar o bem-estar humano, mas, simultaneamente, parece que, por vezes, nos sentimos algo vazios por dentro e algo espartilhados. A tal legião que falava o professor João Carlos, e que acho que é um pouco o objetivo da nossa conversa aqui. É evidente que voltamos sempre ao Moscardo de Atenas, não é? Voltamos sempre ao Sócrates, que dizia claramente que conhece-te a ti mesmo devia ser, em certo sentido, a máxima de nós próprios. E veja que o Xisto tem a felicidade de trabalhar numa empresa que parece ter esta preocupação de autorreflexão, de autoquestionamento, de autointerrogação. Certamente haverá por trás de todo este processo também interesses específicos de lucro e de melhoria da produtividade, mas veja que o Aristóteles ensinou-nos que existem vários tipos de amizade. Não é? A amizade que junta a cidade, diz o Aristóteles, é a amizade por prazer e a amizade por utilidade. A amizade de utilidade é a amizade que existe, por exemplo, nos negócios. As pessoas juntam-se, muitas vezes conjunturalmente e apenas temporariamente para resolverem um problema ou fazerem um negócio, mas isso é um sinal de amizade. As pessoas aproximaram-se com vista em objetivos comuns que vai beneficiar as duas partes. Ou quando nós saímos com aquele nosso grupo enorme de amigos, de 20 ou 30 amigos, para irmos a uma festa ou uma discoteca, isso é outro tipo de amizade, que é a amizade por prazer. Mas depois existe a genuína amizade, que é uma amizade que Aristóteles diz que dá muito trabalho e que são aquelas 2 ou 3 pessoas que efetivamente nós queremos para elas exatamente o que queremos para nós, a verdadeira amizade, a genuína amizade. Que não podemos dar a toda a gente da cidade, como é óbvio, porque nós não podemos dedicar o tempo que dedicamos aos nossos 2 ou 3 amigos, não podemos dedicar a todas as pessoas que conhecemos, como é óbvio, e elas também não podem fazer o mesmo connosco. Veja que por isso mesmo é interessante que não tanto o facto da empresa estar preocupada exclusivamente com o vosso bem-estar, porque efetivamente a empresa tem um objetivo que será certamente o lucro e o crescimento da própria empresa, isso é normal, mas isso não é necessariamente negativo, isso entraria dentro desta amizade como utilidade que o Aristóteles pensaria. Mas é interessante o facto de parar, refletir, analisar. E isso parece-me claramente um ponto de inflexão também no meio empresarial que tem muito a ver com esta noção de crise, com esta noção de precisamos de um ponto de viragem, porque precisamos efetivamente do aumento de trabalhadores que sejam capazes de parar, que sejam capazes de refletir, que sejam capazes de ter flexibilidade, porque hoje o mercado é razoavelmente volátil, as coisas mudam com muita rapidez, e precisamos ter alguma capacidade de adaptabilidade e de compreender que tipo de caminhos é que são caminhos que nos podem levar para os objetivos da empresa e aqueles caminhos que podem eventualmente ser caminhos mais fáceis e mais imediatistas, mas que certamente não são bons caminhos. Embora eu não seja propriamente um especialista do mundo empresarial, mas a noção que eu tenho é que as empresas que melhor resistem às crises são aquelas que mais valorizam os seus trabalhadores. Porque no momento da crise, que é preciso pedir sacrifícios aos seus trabalhadores, são aquelas que conseguem mais esse sacrifício dos seus trabalhadores. As empresas que menos valorizam os seus trabalhadores ou que os tratam como meras máquinas ou meras peças, naturalmente, no momento em que mais precisam deles, provavelmente também não vão contar com eles. Portanto, efetivamente, a forma como a ligação ocorre
é fundamental. E o mesmo acontece do ponto de vista social. Veja que neste momento é o momento em que todos nós precisamos uns dos outros para debelar esta pandemia e para resolver. E veja, simultaneamente vemos situações que são estranhas e desagradáveis, mas vemos situações de solidariedade muito, muito boas. Portanto, eu não tenho assim essa ideia tão pessimista da nossa sociedade. Concordarei que existe alguma liquidez ou alguma fluidez. Mas, como diz um filósofo contemporâneo, o Lee McEntire, quando as coisas começam a doer, as pessoas mudam as suas opiniões, e quando a nossa vida começa a ficar em risco. É pena que às vezes tenhamos que chegar a esse extremo. O exemplo talvez mais flagrante disso foi o primeiro-ministro inglês, que depois de ter apanhado o Covid-19 modificou muito radicalmente a sua posição relativamente ao vírus, e foi pena que ele tivesse que passar por essa situação para perceber a gravidade que o vírus poderia trazer. Mas vejam, a realidade nesse sentido e a verdade não se compadece da nossa liquidez ou dos nossos desejos ou das nossas vontades. E, portanto, nesse sentido, nós seremos muito mais inteligentes e se procurarmos, efetivamente, validar as nossas posições em função da forma como a realidade é ou funciona, do que queremos validar as nossas posições pelos nossos desejos, caprichos ou vontades. A probabilidade de termos insucesso e sofrimento é muito maior, e provocarmos males é muito maior. Veja que as grandes utopias que ajudaram efetivamente a humanidade a avançar também muitas vezes terminaram em grandes distopias, não é? Todos nós, da Revolução Francesa, nos lembramos da liberdade, igualdade e fraternidade, que são efetivamente um lema importante, mas muitas vezes esquecemos que foi construída depois, ou que conduziu depois para uma época de terror, onde as promessas eram tão grandes que, ao não serem concretizáveis, era preciso encontrar bodes expiatórios que pagassem o preço da promessa de concretização do seu terreno não se realizar. Não é? Então, efetivamente temos de ter algum cuidado, porque muitas vezes estamos tão obcecados e tão fechados nas nossas ideias, nos nossos desejos, que nem sequer percebemos a forma como a realidade funciona ou aquilo que é possível transplantar. As promessas são fáceis, não é? As concretizações é que são difíceis. Isso seja do seu ponto de vista social, seja do seu ponto de vista empresarial. O surgimento de múltiplos movimentos partidários mais extremistas, embora ainda, felizmente, minoritários, deriva muito pelo facto dos partidos mais tradicionais não estarem claramente a responder às promessas que idealizaram, ou estarem preocupados mais com outros interesses do que propriamente a resolução dos problemas da população. E isso acontece, mais uma vez, eu diria, mais filosofia, menos demagogia, se calhar seria importante para ultrapassar muitos destes problemas. São dois otimistas, portanto. Moderados. Moderadamente otimistas. Ok. A esperança é uma condição fundamental, penso eu, para a nossa existência, mas também não uma falsa esperança, não é uma esperança genuína e uma confiança na capacidade humana e na forma como, apesar de tudo, e sobretudo se olharmos para o nosso país, as pessoas revelam, malgrado várias exceções, revelam um senso comum e um bom senso que são louváveis, não é? É evidente que nas notícias aparecem sempre os casos extremados, não é? Aparecem sempre... é notícia que 100 pessoas fizeram uma festa no Algarve, ou no Minho, ou em qualquer lado. Não é notícia que 3 milhões, ou 10 milhões de pessoas, ou 8 milhões de pessoas ficaram em casa naquele fim de semana. Isso não é notícia. E por isso nós muitas vezes somos induzidos pela ideia de que está tudo muito mal, porque vemos 100 casos, ou 20 casos, ou etc., e dizemos, foram 2 mil pessoas multadas. Bom, 2 mil pessoas em 10 milhões de pessoas, não foi assim, não é uma amostragem propriamente, ou não é um caso, uma situação que nos faça dizer que os portugueses estão todos a transgredir. Agora, claro, nós temos de perceber que os meios de comunicação social hoje também se aproximam muito da forma como antigamente apareciam os programas desportivos, não é? As notícias parecem, hoje em dia, nos canais, mais um relato desportivo do que uma notícia, porque, como diz o presidente da CNN, quando foi interrogado porque é que ele convidava tantos adeptos do Trump para falarem, ele dizia que ele estava a concorrer na venda de notícias
com uma centena de outros canais e, portanto, basicamente aquilo que ele sentia é que estava numa competição pelo espaço noticioso e, portanto, estava mais preocupado com o aspecto competitivo das notícias e não tanto com o aspecto jornalístico das notícias. Por isso nós percebemos que determinadas notícias, que não têm propriamente grande relevância para o funcionamento da nossa sociedade, acabam por ganhar uma dimensão muito, muito grande porque vendem. E por isso nós também, mais uma vez, uma das coisas que a filosofia nos pode ajudar é nesse aspecto crítico de filtragem dos próprios noticiários e até a forma como gerimos os nossos espaços e tempos de lazer, não é? A forma como nós, penso que hoje, se calhar, temos alguma dificuldade em saber o que fazer nos tempos livres, não é? Então, uma certa cultura do lazer e uma filosofia do lazer também provavelmente será importante. Os gregos usaram o ócio para produzir a filosofia, que me pareceu um uso do ócio muito bom, não é? Nós, se calhar, podíamos também aprender alguma coisa com eles e usar o nosso ócio mais positivamente. A minha digamos, a minha dúvida relativamente a essa visão mais otimista resulta meramente do facto de nós cada vez caminhamos mais para uma sociedade, para um mundo onde a tecnologia tem mais protagonismo. E olhando para a história, a relação entre o homem e a tecnologia nem sempre foi a melhor, aliás, das maiores facadas, assim se pode dizer, que nós tivemos nos ideais do modernismo, ocorre exatamente, pelo menos parte ocorre uma questão tecnológica, ou é permitido por uma questão tecnológica. Como falava, acho que era Bauman no livro Modernidade e Holocausto, se a gente está dizendo mais nele. Agora, eu não sei se, tendo em conta esta tendência tecnológica, se nós vamos sempre ter o interesse, digamos, da comunidade e não temos focos de interesses que acabam por tornar a sociedade completamente desequilibrada com o poder nas grandes tecnológicas e que isso poderá ser uma forma, digamos, de uma nova pobreza, digamos assim. Professor, muito bem. Passamos ao último tema? Sim. Deixe-me só, antes de passar para o último tema, só tenho que dar aqui uma resposta à visão ludita do xisto, não é? O Ludo ficou famoso por andar a defender a destruição dos tiares mecânicos quando da Revolução Industrial em Inglaterra. Né? Portanto, o ludismo representa muito o movimento anti-tecnologia e o movimento anti-indústria, etc. Bom, é evidente que a relação da tecnologia com o ser humano é sempre problemática, porque efetivamente os novos avanços trazem-nos sempre alguns receios, muito particularmente os receios do desconhecido. Mas veja que, naturalmente, a tecnologia, em grande medida, é neutra, não é? A forma como nós a usamos é que é determinante. A internet é uma ferramenta maravilhosa para acedermos a informação que não tínhamos. Veja, hoje temos a capacidade. Antigamente, quando tínhamos que fazer viagens enormes, porque havia um livro que só existia na biblioteca X do país não sei quanto, hoje com muita facilidade chegamos a essa informação e, portanto, as tecnologias e as próprias redes sociais permitiram a ligação de família, as pessoas que não se viam há anos, etc. E tem um aspecto muito positivo. Claro, também tem aspectos negativos e é mais natural nós centrarmos nesses aspectos negativos. É evidente que estas novas tecnologias trazem desafios novos. E desafios que não são fáceis. Mas não me parece que assumir logo à partida que eventualmente elas vão nos trazer um maior vazio, não vejo por isso. Veja, quando as tecnologias começaram a desenvolver, grande parte da população trabalhava no campo. Hoje temos 2, 3, 5% da população a trabalhar no campo, mas um trabalho muito mais industrializado e apoiado pela tecnologia. E veja que temos basicamente 2, 3% ou 5% da população a alimentar 95% da população. Temos muito menos gente a trabalhar no campo, mas a produzir muito mais graças à tecnologia do que era produzido anteriormente. Isso permitiu, numa primeira fase, levar grande mão de obra para a indústria. E veja que a indústria, entretanto, com a robotização e também com a industrialização, foi também aumentando a sua produção
e foi libertando grande parte da população para o setor terciário, não é? Dos negócios e do entretenimento, etc, etc, etc. Mas, claro que há sempre desafios, porque implica sempre reajustes das populações, e efetivamente este novo mundo virtual que se abre traz também desafios importantes. Agora, não me parece que seja necessariamente que leve para um desequilíbrio ou até para um esvaziamento. Eu olho aqui para o professor e padre João Carlos e vejo que, por exemplo, os jesuítas têm o ponto SJ, têm o passo a rezar, isto é, onde efetivamente procuram introduzir também uma dimensão de espiritualidade à distância e também usando as tecnologias para chegar a pessoas que eventualmente por algum motivo não podem estar mais próximas. Então veja, eu não olho penso que não devemos olhar para a tecnologia como sendo ela naturalmente boa ou má. A forma como nós a vamos usar e as decisões políticas e sociais que nós vamos tomando, isso é que em grande medida vai determinar o interesse ou o desinteresse, ou a perigosidade ou não perigosidade da tecnologia. Penso que nenhum de nós que está aqui e que começou há um ano a usar o Zoom sente que efetivamente esta tecnologia, que para mim era completamente desconhecida há um ano, que tenha trazido malefícios. Claro que se me pergunta se a filosofia não vive melhor num espaço onde as pessoas possam ver e possam comunicar e possam interagir mais diretamente, eu direi que sim. Mas, naturalmente, à falta desse espaço, este espaço virtual é uma ágora virtual que permite o desenvolvimento da filosofia e de outras coisas. Portanto, agora, se me disser, então a partir de agora as aulas deviam ser todas online. Não iria tão longe. Parece-me que esse tipo de propostas poderão trazer uma série de outros problemas. Veja que há muitas empresas que estão a aproveitar agora para passarem para uma visão estritamente à distância. O que é problemático, a meu ver, porque veja que, por exemplo, eu, o professor João Carlos e todos os professores da faculdade tivemos que ter à nossa disposição um computador e rede de internet, que penso que no nosso caso, no caso aqui dos professores da faculdade, não seria muito problemático, mas conheço vários professores do secundário que ou não tinham computador, e por isso também não tinham internet, ou tinham computador, mas não tinham internet. Então, veja, aquilo que eram normalmente custos suportados pelas escolas ou pelas empresas onde as pessoas trabalharam, passaram a ser suportadas pelo próprio trabalhador. O que também é uma forma interessante, economicamente, das empresas baixarem os seus gastos, não é? Em eletricidade, em etc, etc, porque estes gastos passam para o trabalhador. E, portanto, há aqui uma série de novos desafios, até sobre questões de teletrabalho, questões de horários, etc, que se está a levantar muito agora essa questão. E penso que efetivamente merece reflexão. Mas isso não significa que não existam muitos trabalhadores que prefiram, mesmo que tenham o ónus de ter que pagar a luz de casa e a internet e o computador, etc, etc, que não prefiram fazer os seus trabalhos em casa, se os puderem fazer, por motivos vários, motivos pessoais, motivos familiares, seja que motivos forem. Portanto, as tecnologias penso que nos abrem uma nova possibilidade e abrem novas oportunidades também de organizarmos a nossa vida de formas diferentes, que não têm que implicar necessariamente nenhum desequilíbrio. Claro que inicialmente os primeiros estágios são sempre perturbadores, as descobertas foram perturbadoras para o velho do Restelo, estas tecnologias provavelmente são perturbadoras para nós também, mas acho que os miúdos mais novos adaptam-se muito bem e vão encontrar também o seu caminho a partir daí. Portanto, eu não sou totalmente pessimista, vai depender muito da forma como nós fizermos. Mas era só isto. Peço desculpa por interromper. Pelo amor de Deus. Completamente à vontade. Aliás, temos passado para o último tema, que eu vou já introduzir, que nomeadamente o conflito, ou se é que ele existe, um conflito entre ciência e espiritualidade como formas de conhecer, digamos assim. Aliás, para o senso comum, quando há dias falo com um colega meu, dizer que tem um professor que é padre, jesuíta e licenciado em física. A fricção é automática, isto é quase, não faz muito sentido. Mas, muito provavelmente nós somos reféns dos ideais também novamente iluministas, da modernidade, em que a razão e a ciência como única forma de dar respostas, mesmo aquelas de caráter moral, em que ainda somos, essa herança ainda temos nos dias de hoje. Não acho de todo que sejam formas incompatíveis, mas acho até que são formas complementares para conseguirmos perceber em todas as suas dimensões. Gostaria de vos ouvir falar um bocadinho sobre isto. Bem,
Então, há dias estava a pensar nisto e estava a chegar a esta fórmula que a espiritualidade é a realidade aumentada 2.0. Isto é, não se trata de distorcer, mas de ver uma nova camada que explica, que nos dá uma outra compreensão que sem negar aquilo que está e as outras abordagens, desafia para uma nova forma de ver. Um exemplo pode ser pegarmos numa rosa, não é? Uma rosa que pode ser estudada do ponto de vista biológico, dos seus processos de metabolismo, de respiração, etc. Todas as trocas orgânicas que ali estão. Podemos estudá-la do ponto de vista físico, da mecânica de muitos fenómenos, mas podemos ver a rosa tratada do ponto de vista artístico, como é que as cores são pintadas, e a rosa finalmente pode ser objeto de um poema e pode ser pode ser ele próprio um presente. Ocorre-me aquele exemplo famoso de Rilke, que se conta que ele estava em Paris com uma amiga e passavam todos os dias por uma senhora que estava a pedir, normalmente estava com os olhos expostos no chão, como uma estátua, e estendia a mão. E a amiga de Rilke, habitualmente, quando ia para a universidade, dava-lhe alguma esmola, e Rilke nunca fazia nada. Um dia a amiga perguntou-lhe porque é que ele nunca lhe dava uma esmola. E ele respondeu, porque nós devemos chegar ao coração e não às mãos. No dia seguinte, resolveu, Rilke comprou uma rosa e ofereceu a rosa a essa pedinte. E ela, que habitualmente estava de olhos fitos no chão, levantou o olhar fixo em Rilke, olhou com bastante atenção, levantou-se e foi-se embora. E durante vários dias não apareceu. 8 dias depois, estava ela novamente lá no sítio do costume, e então diz a amiga de Rilke, então finalmente temos aqui novamente a senhora. De que é que ela viveu durante estes dias? E Rilke explicou-lhe, da rosa. Viveu da rosa. Qual é a verdade sobre a rosa? É a verdade da biologia? É a verdade de um gesto? É a verdade... Certamente estas verdades não se contradizem, estes olhares não se contradizem. E, portanto, a espiritualidade há de ser este âmbito, um outro âmbito de desafio, de um outro perguntar, que tem muito que ver com um sentido, ou se quisermos uma espécie de subsentido que as coisas podem ter, que escapam à ciência, mas que nós intuímos. Isto é, cada coisa, por muito física que seja, como que reclama algo mais. Nós, do ponto de vista físico, mecânico, biológico, podemos estudar as articulações da mão. Mas outra coisa é o gesto. Claro que o gesto precisa da articulação, mas a articulação não explica o gesto. Não é? Então, há aqui um âmbito que mesmo para um cientista, e particularmente para um cientista, ele já não como cientista, mas como pessoa que faz ciência, que sabe, conhece muitos segredos, há de fazer sempre a pergunta, porquê? Para quê? Qual é o sentido último? Que fundamento último é que isto tem? Porque o saber biológico da rosa não explica, não esgota a rosa. Então, aqui nós encontramos, mesmo na fisicalidade das coisas, sempre uma série de perguntas que têm que ver com situações de limite, muitas vezes que é o mal, que é o sofrimento, que é a morte, que as coisas desaparecem, mas também com a beleza. O mal é um problema, mas também a beleza nos levanta questões, não é? E isto significa
que há aqui um olhar a que somos desafiados, uma espécie de olhar de integração de todas as camadas, e que, por exemplo, para um crente isto pode significar que esta pergunta do fundamento encaixa com aquilo que muitas vezes as religiões dizem ser o âmbito do sagrado, enfim, há muitas formas. Um agnóstico diz: eu não tenho elementos suficientes para decidir sobre isso, e um outro diz: basta uma realidade física, eu não consigo dar mais salto nenhum, mas a pergunta está aí. E, portanto, o que é certo é que não podemos negar a pergunta, porque ela faz parte, é uma espécie de dimensão intrínseca do ser humano, independentemente das tomadas de decisão concretas, não é? E isto tem a ver com outra coisa. Há pouco, anteriormente, perguntava-se se somos otimistas ou não. Há quem diga que o otimista é uma pessoa mal informada, mas eu creio que, em todo caso, eu costumo dizer não sou propriamente otimista, mas sou uma pessoa de esperança. O professor Artur Galvão também mencionou isso. E a esperança é um âmbito um pouco diferente do otimismo. É um âmbito tipicamente espiritual também. Não temos a ciência da esperança, mas se calhar precisamos de algum tipo de ciência, entre aspas, da esperança. E de unificação e de unidade de vida. Isto é o âmbito da espiritualidade. E, portanto, não nega, são camadas diferentes. Já a Galileu percebeu isto muito bem quando dizia que a Bíblia diz como se vai para o céu, não como vai o céu. Mas saber como vai o céu não nega que alguém esteja interessado em saber como se vai para o céu, não é? Ou ele próprio, já agora, Galileu tem aquela frase tão bonita a propósito do que entende por providência, quando ele fala da ideia do Sol. O Sol, na sua grandeza, no seu espaço, tem um papel fundamental na ordem dos movimentos dos corpos celestes. Mas quando se trata de amadurecer um cacho de uvas, ele fala como se não houvesse mais nada a fazer. E uma coisa não contradiz a outra. E, portanto, é esta espécie de janela que se abre, que cada coisa remete-nos para outra pergunta, para outra, e perguntamos sobre as próprias perguntas e dizer: espera, a realidade de facto é imensamente rica e não vamos escutar tão facilmente. E isto abre-nos âmbitos incrivelmente fascinantes. Já tenho saudades das aulas. Já lá há alguns tempos. Professor Artur, quer falar um pouco também sobre o assunto? Depois desta resposta do professor João Carlos, tudo aquilo que eu diga é pálido relativamente a toda esta visão solarenga da espiritualidade. Eu parece-me, sobretudo, que o problema que vivemos hoje é um problema antigo das chamadas guerras da ciência ou guerras culturais, como se as humanidades e a ciência devessem estar em campos antagónicos, quando na realidade não estão nem precisavam de estar. Penso que muitas vezes a reação e o confronto deriva mais de questões muito prosaicas, como o recurso a fundos, o recurso a tentar captar alunos e questões de prestígio social, do que propriamente um confronto entre estas duas áreas, que me parece que são absolutamente complementares e que podem efetivamente contribuir para o desenvolvimento uma da outra. Veja que aquilo que o professor João Carlos estava a dizer vai muito nesta linha, isto é, certamente as humanidades e a filosofia, por exemplo, tem muito a recolher e a aprender da ciência. Há áreas da filosofia que já o fazem, por exemplo, o caso da filosofia da mente recorre muito à psicologia e às ciências cognitivas e à neurociência e às ciências da computação
para compreender abordagens mais naturalizadas do funcionamento da mente e até do funcionamento espiritual. Há vários estudos sobre quais são as zonas do cérebro que são ativados quando os monges budistas ou quando freiras católicas estão a rezar. E são estudos interessantes, porque nos permitem ter um olhar diferente sobre a espiritualidade e o funcionamento da nossa mente. Mas as humanidades, a filosofia, a arte e a história também é importante para a ciência, não só para permitir uma compreensão mais profunda e até uma contextualização da sua própria atividade, mas também para ajudar a que nós, enquanto seres humanos, evitemos cometer uma série de erros do passado. Se nós ignoramos a história, é, no fundo, dizer que não temos memória, e, portanto, os erros do passado facilmente podem surgir. Se não temos filosofia, como eu dizia há pouco, o pensamento lógico, claro, crítico, o distanciamento, o pensamento lento, o pensamento responsável, que o professor João Carlos falava, dificilmente se desenvolve. Se não temos arte e literatura, certamente determinado tipo de emoções e sentimentos que temos não são expressos, e a nossa vida seria muito cinzenta sem estas dimensões. Não parece por isso que exista propriamente aqui incompatibilidade. Há algumas visões um pouquinho mais radicais vindas da ciência e há visões mais radicais vindas das humanidades, que essencialmente tentam minar o outro lado, que me parece com argumentos razoavelmente frágeis. Se nós olhamos e deu o exemplo de um professor, que na realidade são dois professores que temos na nossa faculdade, que são simultaneamente professores de física e sacerdotes, portanto não me parece que eles vivam divididos ou que notem que existe algum tipo de incompatibilidade nas suas atividades. Recordo que Newton pensou sempre as suas explicações científicas como uma forma de exaltar a glória de Deus e, portanto, também não via nenhuma incompatibilidade aí. E temos autores tão importantes como o caso do Schrödinger, que deve ser classificado e é classificado, penso eu, corretamente, como cientista e filósofo, simultaneamente. Portanto, a ideia de que há uma espécie de incompatibilidade destas duas áreas, e agora que, tendo em conta o que o antigo presidente dos Estados Unidos colocou em moda, não é? Parece que temos que construir um muro entre estes dois campos, como se fossem completamente antagónicos. É estranho, porque isso é dizer que os cientistas não se podem pronunciar sobre questões do sentido da vida ou sobre questões da ética, e como dizia o professor João Carlos, os cientistas também são seres humanos e, portanto, têm naturalmente preocupações também éticas e do sentido da vida e da esperança e do propósito da vida, etc, etc, etc. E nesse sentido, as humanidades são importantes para que, efetivamente, eles possam refletir um pouco mais sobre estas questões, ou não é que não o façam a partir da ciência, mas podem, efetivamente, ter outras perspectivas, outras contextualizações, outras interpretações, e as humanidades também não podem, naturalmente, isolar-se das ciências, porque, por exatamente aquilo que eu dizia há pouco, se a filosofia nos leva a termos que perceber o que é realidade, o que é verdade, e a validarmos as nossas posições também, muito em confronto com a realidade, então naturalmente temos que recorrer à ciência, porque a ciência ajuda-nos a ultrapassar muitas ideias pré-concebidas que tínhamos sobre a realidade e saber como é que ela funciona. E portanto, nesse sentido, se nós queremos um desenvolvimento de um ser humano mais completo, eu penso que estas duas dimensões naturalmente têm que se articular entre si e são razoavelmente inevitáveis. Os poucos cientistas que eu conheço, não me lembro que eles só tenham livros de ciência em casa. Também têm livros de literatura, poesia e até filosofia. Até um cientista de quem eu sou particularmente amigo, que é neurocientista, ele está a pensar agora fazer um segundo doutoramento agora em filosofia da ciência. O que mostra que, efetivamente, a sua própria prática científica lhe suscitou uma série de interrogações sobre a sua atividade, que não são naturalmente, ou não têm que ser naturalmente respondidas pela ciência. A ciência não tem necessariamente que estar a pensar sobre si própria, mas está a pensar sobre a realidade e a tentar resolver problemas. E ele percebeu que, provavelmente, a filosofia lhe podia dar uma ajuda na tentativa de pensar aquilo que estava a fazer. E há cada vez mais filósofos da ciência que vêm da biologia, da química, da física. E também há muitos filósofos que estão claramente num aproximar das ciências. Hoje em dia, por exemplo, a filosofia da ciência espartilhou-se muito em diferentes áreas. Hoje fala-se mais em filosofia da biologia, ou filosofia da química, ou filosofia das ciências jurídicas, ou filosofia da psicologia.
E por isso vários filósofos, que de formação são filósofos, estão a trabalhar diretamente com cientistas. O caso do Michael Ruse, que está a trabalhar com biólogos, e que mostram claramente que estas áreas podem ser compatibilizadas e que podem ser articuladas entre si, e que nós não temos uma camada única enquanto seres humanos. Nós não somos monolíticos, não somos um bloco de granito que está aí e que somos explicados apenas por uma única perspectiva, e que essa perspectiva nos capta na totalidade e na realidade. Somos muito mais complexos do que isso. Mesmo para autores muito materialistas e fisicalistas, tendem a dizer que nós somos cebolas complexas, não é? Temos muito mais camadas do que as cebolas normais, embora todos nós com base de carbono na organização da nossa biologia. E aquilo que o professor João Carlos estava a tentar chamar a atenção é exatamente isso, isto é, nós precisamos de perceber que quando olhamos para um objeto, seja uma rosa, seja um ser humano, há várias dimensões que podem ser estudadas e temos vários níveis explicativos, e tentar reduzir tudo a um nível explicativo não funciona. Veja que, por exemplo, se o Xisto quer explicar como é que funciona o motor de combustão, descer o seu nível explicativo até aos átomos e o vazio que constituem as matérias do motor de combustão não lhe permite explicar o funcionamento do motor de combustão. O que permite explicar se aquele motor é composto de aço ou se é feito de uma liga metálica qualquer, mas pode saber os elementos atómicos que constituem aquele motor, mas não sabe como é que ele funciona. O nível adequado para explicar o funcionamento do automóvel é o nível da mecânica. Mas aqui a mesma coisa se passa ao ser humano. Nós podemos explicar o ser humano do seu ponto de vista físico, na sua constituição atómica, podemos explicar o seu ponto de vista químico, podemos explicar o seu ponto de vista biológico, podemos explicar o seu ponto de vista psicológico, podemos explicar o seu ponto de vista sociológico, podemos certamente explicar o seu ponto de vista teológico, filosófico, estético, isto é, há múltiplas visões da racionalidade que nos ajudam a ter um olhar certamente mais completo e mais enriquecedor daquilo que é o ser humano. Se queremos estudar aspectos diferentes, objetos diferentes, temos que usar metodologias diferentes. Nem a ciência, nenhum cientista acredita que existe o método científico. Não existem métodos científicos, consoante o nosso objeto de estudo. Assim, temos que usar explicações mais funcionais, ou dedutivas, ou estatísticas. Temos que procurar metodologias que nos permitam estudar o objeto que queremos estudar, sem o eliminarmos, sem o caracterizarmos, sem o ridicularizarmos, mas procurar estudar esse objeto na sua completude. Portanto, esta ideia de que deve haver uma separação entre ciência e humanidades, em que as humanidades são o pior que existe no ser humano, ou as ciências é o pior do que existe no ser humano, parece-me claramente uma ideia que ainda vai existindo, mas que, apesar de tudo, hoje vai havendo uma sensibilidade, quer da parte dos cientistas, quer da parte dos praticantes das chamadas ciências humanas ou ciências sociais, que essa separação radical não só não faz sentido, como acaba por menorizar os dois campos de trabalho. Fala-se muito, o Brockman colocou muito na moda a ideia da terceira cultura, não é? Por causa do livro do Snow, que falava de duas culturas, a cultura da ciência e a cultura da humanidade. Ele fala de uma terceira cultura, que seria precisamente esta visão da complementaridade, da formação de seres humanos, e que as universidades formem seres humanos, que, embora possam ser especialistas em ciência, ou sejam especialistas em humanidade, tenham simultaneamente uma formação humanista ou uma formação científica. Portanto, que essa formação possa ser mais complementar. Até porque eu penso que muitos dos extremos que atingimos hoje, por exemplo, nas humanidades, derivam em grande parte de um pensamento que eu diria, por vezes, é anticientífico. E por isso não me parece que seja pensamento muito prometedor ou que vá ter muito sucesso. E também algum pensamento que vem das ciências, que é anti-humanístico, também não me parece que vá ajudar muito, porque efetivamente os cientistas podem ajudar, por exemplo, os políticos nas tomadas de decisão, mas em última análise quem toma as decisões são os políticos, e portanto a decisão é uma decisão política que muitas vezes extravasa as questões científicas, e não vai existir nenhum governo mundial constituído por cientistas a governar o mundo, não é? E portanto, claramente, termos governantes mais formados em pensamento científico é fundamental, e ter mais cientistas também formados em pensamento humanístico é fundamental. Penso que muito desta divisão ocorre do desconhecimento. Veja que coisas curiosas do Brexit. O Brexit penso que nos ensinou muitas coisas. Aquelas zonas que mais votaram
para o Brexit são as zonas onde havia menos integração de pessoas imigrantes. A cidade mais cosmopolita de Inglaterra, que é Londres, votou, não vou dizer massivamente, mas votou maioritariamente para a continuação na União Europeia. Isto é, quando conhecemos o outro lado e percebemos as mais-valias que podem trazer e confrontamos com pessoas que têm um pensamento diverso do nosso e que podemos aprender com elas e, sobretudo, corrigir os nossos erros, isso parece-me ser o fundamental. Veja que Sócrates não era o homem mais sábio da cidade por saber muito. Ele era o homem mais sábio da cidade porque era aquele que tinha mais humildade epistémica, isto é, aquele que reconhecia que sabia pouco e essa humildade ajudava-o claramente a abrir o caminho para uma aprendizagem maior e melhor. Se nós nos isolamos daqueles que pensam diferente de nós, sejam os cientistas, ou sejam os praticantes das humanidades, ou sejam pessoas que têm culturas diferentes da nossa, etc., etc., naturalmente vamos ter um pensamento fechado e muito pouco enriquecido. E provavelmente vamos ficar sempre presos dos nossos preconceitos, não é? E hoje, quando se fala muito da cultura do cancelamento, a questão é o que é que estamos a cancelar e o que é que estamos a fazer. Muitas vezes o que estamos a tentar cancelar é a troca de ideias. É evidente que alguém pode dizer algo desagradável, e até dizê-lo de uma forma desagradável, e nós podemos estar em totalmente desacordo com aquela pessoa, mas provavelmente ouvi-la e tentar mostrar porque é que estamos em desacordo com ela é importante. Tentar silenciar o outro à partida apenas porque vai dizer uma coisa que me desagrada não me parece que seja enriquecedor para ninguém. Parece-me claramente que isso é problemático. É evidente que também é diferente uma cultura do cancelamento e uma cultura de não dar o palco. Não dar o palco parece-me bem, isto é, eu para a minha casa não convido ninguém que venha dizer mal de mim, ou da minha mãe, ou da minha família, seja o que for, não é? Como é óbvio. Nós também não somos obrigados a dar o palco a toda a gente, não somos obrigados a ouvir toda a gente. Nós não temos que ouvir os teóricos da conspiração, não temos que ouvir grupos extremistas ou racistas, etc. Portanto, não dar o palco é uma coisa. Isto é, não dar prevalência àquela pessoa. Porque isso é diferente, não é? Isto é, há jornais, por exemplo, a nossa universidade, está escrito no seu nome quais são os seus valores, quais são os seus princípios, aquilo que orienta. E, portanto, como é óbvio, nós temos dentro da nossa instituição pessoas de múltiplas crenças, desde crentes de múltiplas religiões até ateus e agnósticos, não é? Esse não é o problema. A questão é que, naturalmente, nós não vamos dar palco a pessoas que ponham em causa os valores da instituição. Como é óbvio, é uma linha editorial, digamos assim. Tal como nenhum jornal é obrigado a dar voz a alguém que ataque a sua linha editorial. As constituições dos países também proíbem tudo aquilo que ataca a Constituição ou põe em causa o regime político. Isso é o normal e parece-me correto. Outra coisa é calar alguém apenas porque sei que vai dizer alguma coisa diferente de nós. Não é? Nesse aspecto, o professor João Carlos falou do antigo diretor aqui da faculdade, infelizmente já falecido, o padre Alfredo Diniz, e ele considerava que uma das suas missões era o contacto com o ateísmo. E ele promoveu uma série de encontros com a Associação Ateísta Portuguesa aqui na nossa universidade, que causaram algum furor aqui na cidade, mas foram absolutamente interessantes, porque os professores que eram crentes e os alunos da faculdade puderam trocar impressões com os representantes da Associação Ateísta Portuguesa, e os representantes da Associação Ateísta Portuguesa puderam contactar com a visão de crentes que muitas vezes é diferente da crendice popular na qual eles muitas vezes julgam que é a crendice oficial. Então, penso que foi importante para os dois lados, porque houve efetivamente um processo de aprendizagem onde conseguimos ver porque é que os outros pensavam de outra forma, aquilo que o professor João Carlos começou a dizer, um pensamento lento, um pensamento refletivo, percebemos os argumentos do outro lado, o outro lado percebeu os nossos argumentos, e era engraçado, que uma das coisas que mais se ouvia naquele debate, a dizer os membros da Associação Ateísta a dizerem ao Padre Alfredo, e o Padre Alfredo a dizer aos membros da Associação Ateísta, eu não era bem esta ideia que eu tinha de vocês. E isso é que pareceu ser mais notável, isto é, os dois lados acabaram por perceber que, se calhar, tinham ideias algo caricaturizadas de um do lado do outro. Então, veja, foi um encontro extraordinariamente enriquecedor, penso para toda a gente, e é nessa abertura, nessa troca de ideias, com respeito das várias posições, não significando que ambas valham o mesmo ou que nós tenhamos que estar de acordo com elas, podemos efetivamente avaliá-las e depois tentar tirar conclusões delas, mas efetivamente há aspectos que têm que ser naturalmente refletidos. Diria que cultura do cancelamento não,
cultura de não dar o palco, sim. Sim. Não temos necessariamente que ouvir toda a gente, não temos que ouvir alguém que seja irracional ou que diga barbaridades, não é? Quer dizer, nós não temos que dar voz aos defensores da Terra plana. Pronto, eles podem ter voz, eles têm os seus fóruns e têm a sua voz, têm o seu espaço, mas não me parece, por exemplo, que um congresso de ciência seja obrigado a aceitar pessoas que vão defender a Terra plana para dar voz, porque tem que dar voz a toda a gente. Não, porque naturalmente naquilo que não fazendo parte da ciência, não tem naturalmente que aceitar essa posição. Parece-me óbvio, não é? Agora isso não implica cancelamento. Peço desculpa estar a interromper, mas a conversa já passamos muito do tempo, temos mesmo que... Não deve convidar filósofos, isto. Os filósofos frios. Eu, por mim, fazemos o seguinte, marcamos já à mesma hora, na próxima semana, e fazemos isto todas as semanas. Se estiverem de acordo, eu não me importo e prometo que faço outras perguntas, estejam à vontade. Mas muito obrigado pela vossa disponibilidade, muito obrigado por esta conversa. Não adorei, espero que quem esteja a ouvir tenha gostado tanto como eu. E pronto, mais uma vez, muito obrigado. Também gostava. Sim, também não fiz no princípio, gostava de fazer agora, também agradecer esta oportunidade. Acho que é um bom sinal dos tempos, que as bússolas não estão completamente esquecidas, que é um espaço, é uma lufada de ar fresco ter um espaço como este em que podemos tranquilamente falar de coisas importantes da vida. E portanto, quero agradecer também. Muito úteis. Sim. Muito úteis. Iluminadoras, eu creio que inspiradoras, porque isto é vida, e a vida vai muito para lá do imediato. Portanto, muito obrigado também ao Xisto, ao professor Artur Galvão e à DST, e para mim foi uma experiência muito boa. Agradeço também a ambos, ao Xisto pela excelente moderação e pela disponibilidade de estar aqui a conversar connosco, também já agora à Raquel, o convite que fez, e à DST. E claro, com o professor João Carlos é sempre um gosto aprender com ele mais. Vamos trocando algumas impressões na faculdade, mas nem sempre, com esta vida agitada, temos possibilidades de conversar sobre estes temas, e por isso também agradeço esta possibilidade de trocarmos aqui algumas impressões. E penso que a DST está de parabéns por estas iniciativas. Professor, muito obrigado. Muito obrigado também. Muito bem.